Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Brenner Paixão de Geografia e estou passando aqui para esse aulão solidário do canal MyGel, fantástico aulão organizado pelo professor Rocha, pelo professor Lobão, que também são meus parceiros da Geografia. E estamos passando aqui há poucos dias do Enem para dar aquelas dicas cruciais para que vocês possam sair bem na sua prova. Beleza? Bom, a gente tem pouco tempo e olha só o que eu resolvi fazer nesse dia de hoje. Eu vou dar uma dica dos 3 eixos da geografia. Vocês sabem que a geografia ela é dividida em geografia econômica e humana. A geografia ela também é dividida em geografia física e geografia política. E eu resolvi passar para dar uma dica crucial desses 3 eixos, dessas 3 frentes da geografia. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Olha aí, ó, estou compartilhando a tela com vocês nesse exato momento. E bora lá para essas dicas cruciais da geografia, que eu tenho certeza que estará lá na prova do Enem e que você vai se dar bem para ficar feliz ali nos dias 17 e 24 de janeiro. Vamos lá, então? Primeira dica, pessoal, que eu vou passar aqui para vocês, refere-se à geografia econômica e humana. A prova do Enem sempre costuma cair temas relacionados a migrações. Fiquem atentos a isso, tá? E aí, quando eu falo a respeito de migrações, nós temos as migrações internas e temos as migrações internacionais. E as migrações internacionais, elas estão muito em foco por conta da questão da onda de refugiados. Mas não é nisso que eu vou me prender, não. Você sabe no que eu vou me prender? Eu vou me prender a migrações internacionais relacionadas ao nosso país. Primeira coisa importante que eu quero que você saiba, existe uma diferença de imigrante para emigrante. O imigrante é aquele que chega num determinado lugar e o emigrante é aquele que sai de um determinado lugar. Olha só essa frase, que interessante para a gente tentar analisar o Brasil nessa questão de imigrante e emigrante. Quer ver? O Brasil, pessoal, ele foi um país de imigrantes ao final do século XIX até a metade do século XX, tornou-se um país de imigrantes ao final do século XX e, novamente, é um país de imigrantes. Sabe o que quer dizer isso? O Brasil ele foi um país de imigrantes, pessoal, ali no final do século XIX até a metade do século XX, porque chegou muita gente no nosso território. Chegou muita gente no nosso território que vieram para cá, aqui para o Brasil, primeiro, por conta da abolição da escravatura, ali em 1888. Então, muita gente veio para o nosso território para trabalhar nas antigas fazendas onde os ex-escravos trabalhavam de maneira forçada. Vieram italianos, por exemplo. E aí, quando você estende para o início do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, na qual o Brasil, apesar de ter participado dessas guerras, a gente não foi o foco das guerras. Então, muita gente veio para cá fugindo dessas guerras, né? Como, por exemplo, sírios, libaneses, italianos, japoneses, espanhóis, portugueses. Então, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas ao final do século XIX por conta da abolição da escravatura e até a metade do século XX por conta das guerras mundiais. Só que tem um detalhe, quando chega nos anos 80, 90 do século XX, o Brasil começou a enfrentar cenários de crise econômica. Tanto é que os anos 80 no Brasil ficou conhecido como o período da década perdida. Muito desemprego, muita inflação, muita recessão econômica de um modo geral. Dessa maneira, muito brasileiro saiu do nosso país à procura de uma vida melhor em outros países, como os Estados Unidos, como países europeus, isso nos anos 80, anos 90. O Brasil, no final do século XX, se tornou um país de imigrantes. E, novamente, no século XXI, o Brasil é um país de imigrantes. Porque, apesar da crise econômica pelo qual o Brasil passa hoje, ainda assim, o Brasil está num patamar melhor, principalmente do que de outros vizinhos, como, por exemplo, a Venezuela. E aí, novamente, o Brasil é um país receptor de pessoas. Essa é a primeira dica. A segunda dica, pessoal,
vai para a parte de geofísica. Fiquem atentos ao assunto de biomas, é um assunto que sempre cai em prova. Lembrem-se que domínios morfoclimáticos foram definidos por Aziz Nassib Absaber e são áreas que apresentam características específicas de clima, de relevo, de hidrografia, de solo e vegetação. As áreas entre os domínios morfoclimáticos são chamados de ecótones, que são as áreas de transição. Vou dar algumas palavras-chave de alguns biomas aí para vocês. Vamos lá? Pantanal passou pela maior queimada nesse ano da sua história, é a maior planície de inundação do mundo. Mangues é um ecossistema flúvio marinho, área de grande biodiversidade, mas que vem sendo muito impactado por conta da poluição jusante na parte final dos rios e também por conta da especulação imobiliária na região. Mata dos Cocais, uma área que fica ali, sobretudo no estado do Maranhão, entre Cerrado, domínio amazônico e domínio da Caatinga. A Mata dos Cocais é uma área de muito extrativismo vegetal, Babaçu, Carnaúba. Temos também domínio do Cerrado, vegetação tropófila, muito bem adaptada a um período seco e a um período chuvoso. Nós temos também vegetação da Caatinga, que é uma vegetação xerófila, adaptada a uma escassez de água. Nós temos também domínio amazônico, com uma floresta latifoliada, com folhas grandes e largas, perennifoliada, com folhas permanentes, sempre verdes, sempre vivas, nunca caem. Nós temos também domínio dos mares de morros, onde está presente a Mata Atlântica, que é um hotspot, né? É uma área que já perdeu mais da metade da vegetação original, além de ser uma área de grande biodiversidade. Domínio das araucárias, ali no Paraná, uma floresta aciculifoliada, com folhas pontudas, pontiagudas, e o domínio dos pampas, pradarias ou campos, ali no Rio Grande do Sul, uma área de vegetação rasteira de gramíneas. Tudo bem? Dica de geofísica, biomas, fiquem atentos a isso, porque certamente estará na sua prova. E também, pessoal, sobre geopolítica, eu quero falar para vocês de dois temas de geopolítica que são referentes a datas fechadas. Galera, nesse ano de 2020 completou 70 anos do início da Guerra das Coreias, a primeira grande guerra que a gente teve no contexto da Guerra Fria. Enganam-se aqueles que acham que na Guerra Fria não teve guerra, porque na Guerra Fria teve guerra sim. A guerra ela foi fria no centro e quente nos extremos. A guerra ela foi fria no centro, entre Estados Unidos e União Soviética não teve guerra mesmo para valer, mas em países aliados nós tivemos guerra, como das Coreias, como do Vietnã. Né? A Guerra das Coreias foi de 50 a 53, não teve um vencedor nessa Guerra das Coreias, foi decretado um armistício, um pacto de não agressão e a divisão ali das Coreias no paralelo 38 graus norte. Recentemente, a Coreia do Norte voltou a amedrontar o mundo, né? Ameaçando o mundo por conta dos empecilhos quanto aos seus testes nucleares, proibidos ali pelo Conselho de Segurança da ONU. E, pessoal, uma outra data fechada que merece destaque são os 30 anos do processo de reunificação alemã. Lembrando que a Alemanha foi dividida entre os países aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um marco da divisão da Alemanha entre o mundo capitalista e socialista, que foi a construção do Muro de Berlim em 1961. E em 9 de novembro de 89, tivemos a queda do Muro de Berlim, que foi a materialização da Cortina de Ferro. No ano seguinte, em 1990, as Alemanhas se reunificaram. Então, são dois fatos geopolíticos importantes que podem estar na sua prova por estarem associados a datas fechadas. Beleza, pessoal? Gente, essas são as minhas dicas aí do canal MyGeo. Uma boa noite para vocês. Se cuidem, uma boa prova e vai dar tudo certo. Fechou demais? Valeu, galera. Um abraço, viu? Até mais, até mais, até mais, até mais. Valeu, 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 valeu.